Quando falamos de nanômetro, estamos nos referindo a uma medida 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Mais ou menos 80 mil vezes menor do que o diâmetro de um cabelo humano. Ao chegarmos nesta escala, estamos entrando no universo dos átomos. Vamos falar de escala. Se deixarmos de lado as impressionantes dimensões do universo, o mundo que nos rodeia, este mundo cheio de carros, casas, árvores e pessoas com quem interagimos a cada dia, é medido em quilômetros, metros e centímetros. Se prestarmos bastante atenção, poderemos observar muitas coisas em uma escala de centímetros, como insetos, cabelos, partículas de pó, grãos de areia e sal. Porém, muito além do alcance da nossa vista, estão as escalas micro e nano. Um estádio de futebol pode chegar a medir até 4 km² de superfície, ou seja, 1 milhão de vezes maior do que uma formiga de 4 milímetros. Uma nanopartícula de 4 nanômetros é 1 milhão de vezes menor do que essa formiga. Uma gota de chuva mede aproximadamente 2,5 milímetros de diâmetro. Uma bactéria é 1000 vezes menor do que essa gota, mede 2,5 micrômetros. Mas o DNA é 1000 vezes menor do que uma bactéria, mede 2,5 nanômetros. Os átomos são as menores partículas capazes de manter as propriedades químicas de qualquer material. São as peças básicas que compõem todas as coisas. A matéria, nos seus distintos estados, sólido, líquido e gasoso, é formada por átomos que se unem de diferentes maneiras. Existem um pouco mais de 100 tipos de átomos no nosso planeta. A clássica tabela periódica mostra todos os átomos conhecidos. E como no Nano Universo adoramos estar por dentro das últimas tendências da moda, apresentamos o nosso desfile com os átomos mais famosos da última temporada. Mercúrio, cobre, Ouro, prata... Ouro, estânio... São elementos da tabela periódica, não é? Hélio. Nitrogênio. Oxigênio. A química não é minha disciplina favorita. chumbo. Alguns átomos entrelaçam-se entre si para formar moléculas, gerando gases, líquidos e alguns sólidos. Uma molécula pode estar composta de uns poucos átomos, como no caso da molécula de água, ou de centenas de milhares de milhões de átomos, como uma molécula de DNA. A maioria dos sólidos não é formada por moléculas, mas sim por quatrilhões de átomos entrelaçados e organizados de distintas formas. Ah, agora sei por que você queria trocar um lápis por um diamante. Porque ambos são compostos pelo mesmo material. Vamos esclarecer as coisas. Primeiro, eu não queria trocar um grafite de lápis por um diamante. Segundo, não são constituídos exatamente do mesmo material, mas possuem os mesmos átomos, cada um organizados de uma maneira diferente. Então temos de falar do átomo vital. Para mim, a superestrela do mundo atômico é um dos átomos indispensáveis para a existência da Terra, que faz parte de você, de mim e de todos os seres vivos e conhecidos, o átomo de carbono. O carbono tem grande facilidade para se enlaçar quimicamente com outros átomos, com os quais pode construir largas cadeias e enlaces múltiplos. Ligado ao oxigênio, forma o dióxido de carbono, que é vital para o crescimento das plantas. Quando o átomo de carbono se ligam ao hidrogênio, pode formar-se petróleo, ácidos essenciais para a vida, compostos que dão sabor às frutas e muitas outras coisas. Além disso, o carbono está relacionado com uma parte da energia produzida pelo Sol. Sem mais demora, com vocês, o átomo de carbono. Como podem ver, ele é muito semelhante a outros átomos. Possui seus próprios prótons, nêutrons e elétrons, mas a sua grande facilidade de se ligar permite que ele forme o material mais duro do planeta, e também um dos mais moles. O grafite de um lápis e o diamante, tão iguais, tão incomparáveis, estão totalmente compostos por carbono, mas possuem propriedades muito diferentes, porque seus átomos estão organizados de modos distintos.
O diamante é muito duro, transparente e isolante elétrico. A grafite é escura, desmancha-se e é boa condutora de eletricidade. Se tudo é questão de organização de como os átomos se agrupam para formar a matéria, significa que, se eu quisesse comer uma fruta, como por exemplo, uma manga, e não tivesse, poderíamos, por exemplo, construí-la? Isso é possível. Devemos saber quais são seus componentes e montá-los utilizando uma ciência totalmente nova. Basicamente, uma manga nada mais é do que moléculas de água, carbono, potássio, fósforo, ferro, magnésio, cálcio, cobre, zinco, selênio e vitaminas. Se conseguíssemos todos os ingredientes necessários, faltaria apenas montar cada um dos átomos e moléculas, colocando-os do jeito adequado como se fosse um enorme quebra-cabeça atômico, onde cada peça é um átomo. Porém, produzir uma manga ou qualquer outra coisa agrupando átomos é extremamente complicado, já que são muitas peças para organizar e ainda não temos ferramentas que nos permitam manipulá-las em um tempo razoável. Para isso, seria necessário de um superpoder ou uma varinha mágica para que as moléculas começassem a se mover e formassem algo tão complicado como uma manga. A pergunta seria, como conseguir essa varinha mágica? Acho que sei quem pode responder. É possível sim conseguir que as moléculas se juntem até formar algo tão complexo como uma manga. Você pode conseguir isso por meio de algo ainda mais poderoso do que a magia, através da nanociência e da nanotecnologia. Já voltamos com mais Nano Universo.